Bom, Dory retorna à caverna de Brog de luto enquanto Mister 3 usa secretamente seus poderes de cera para prender a mão do gigante e imobilizá-lo completamente. Enquanto isso, Miss Wednesday, Nami e Zoro estão presos dentro da casa de cera de Mister 3. Depois de remover cuidadosamente a marca que Miss Golden Week deixou na coxa de Nami, Miss Wednesday explica o que o desenho faz. A navegadora tenta limpar a marca da perna de Zoro, mas ele se esquiva. Os três percebem que são prisioneiros impotentes e devem contar com a tripulação para vir em seu auxílio. Em outro lugar de Little Garden, Mister 3 e Miss Golden Week continuam seus planos. O agente preparou um enorme bolo de cera e instrui a parceira a trazer Luffy assim que terminar de brincar com ele. Sem ser visto, o Usopp ouve o plano e corre para encontrar Luffy, que está na praia, mas ainda afetado pela tinta de Miss Golden Week. O atirador luta para tirá-lo do transe antes que a garota retorne e então recua. Inseguro sobre como lidar com a situação sozinho, decide buscar a ajuda de Sanji. Mas olha, Sanji chega à casa de cera, que está vazia porque Nami, Miss Wednesday e Zoro foram movidos para o bolo de cera. Mister 3 explica o propósito da armadilha. A estrutura pingará cera continuamente sobre o trio até que sejam totalmente transformados em estátuas. Nami zomba do plano, notando que Zoro não está sofrendo devido à marca persistente. O espadachim, ainda influenciado, ri incontrolavelmente. Irritado, Mister 3 limpa a marca, exatamente como a garota pretendia. Zoro volta ao normal e tenta se libertar com suas espadas, mas a cera é muito resistente para ser cortada. Enquanto isso, Luffy e Miss Golden Week sentam-se para tomar chá na praia. De volta à casa de cera, Sanji procura nos arquivos da Baroque Works quando um Den Mushi toca. É Mister 0 que acredita estar falando com Mister 3. O cozinheiro entra no jogo, informando que os chapéus de palha e Miss Wednesday estão mortos. O líder menciona enviar os Unluckies para verificar as mortes. Sanji logo descobre as identidades deles, uma lontra chamada Mister Treese e um abutre chamado Miss Friday. Ele luta contra a dupla dentro da casa de cera, derrotando ambos, e então relata novamente o sucesso usando o pseudônimo de Mister Prince. Mister 0 avisa que ajudar a princesa trará consequências. Ok, no bolo de cera, a armadilha começa a endurecer ao redor de Nami, Miss Wednesday e Zoro. Mister 3 compartilha com a princesa que o exército real de Alabasta está se fragmentando, com alguns membros se juntando à rebelião. Ele mantém o motivo da Baroque Works em segredo. Apesar do perigo, a navegadora e o espadachim permanecem esperançosos de que Luffy chegará para resgatá-los. Em outro lugar, o Sop ganha coragem após ser encorajado por Brog e corre para a praia onde Miss Golden Week comanda Luffy a entrar no oceano. Como usuário de uma Akuma no Mi, o pirata fica impotente na água. O atirador o chama, atraindo a atenção dela, e a garota ataca, mas ele se esquiva. Em sua fuga, acaba fazendo a paleta de tintas voar acidentalmente, cobrindo o rosto da inimiga com cores e fazendo a personalidade dela mudar erraticamente. No entanto, o Usopp resgata Luffy da água e o capitão imediatamente pergunta sobre os outros. Eles chegam ao bolo de cera e encontram os amigos totalmente presos. Luffy persegue Mister 3 pela ilha, enquanto Usopp enfrenta Mister 5 e Miss Valentine. O atirador escolhe lutar contra a mulher primeiro, dando a Zoro e Nami a chance de se libertarem. O espadachim então batalha contra Mister 5. E a navegadora se junta a Miss Wednesday contra Miss Valentine. A perseguição leva Luffy à caverna de Brog, onde Dory está preso na cera. Por fim, os chapéus de palha derrotam os agentes da Baroque Works e libertam Dory. Sanji chega carregando um Eternal Pose apontado para Alabasta, um grande alívio para Miss Wednesday. A tripulação retorna ao Going Merry, trocando despedidas alegres com Brog e Dory. Enquanto zarpam, um enorme peixe dourado bloqueia o caminho, mas os dois gigantes o derrotam, permitindo que o navio continue. A bordo, durante o jantar, Nami de repente caminha até o convés e desmaia.
Bom, enquanto isso, na sede da Baroque Works, Miss All Sunday se encontra com o Apol, ex-governante do reino de Drum. O Apol expressa abertamente seu ódio por Nefertari Vive, pelo pai dela, Nefertari Cobra, e pelo reino de Alabasta. É revelado que o Apol foi expulso de sua terra natal e agora quer recuperar o trono. Para atingir esse objetivo, fez parceria com a Baroque Works. No entanto, ele reclama que o grupo ainda não o ajudou a retomar o reino. Para acalmá-lo, Miss All Sunday dá ao Apol uma Akuma no Mi. Ela não explica que tipo de poder a fruta contém, mas o Apol a come gananciosamente de qualquer maneira. Mas ok, a história então muda para os chapéus de palha a bordo do Going Merry. 4 dias se passaram desde que Nami desmaiou e Sanji tem cuidado dela. Acontece que Nami adoeceu depois do tempo deles em Little Garden, sofrendo de uma doença misteriosa. Embora o plano original fosse navegar diretamente para Alabasta, a tripulação decide parar na ilha mais próxima para que um médico possa tratá-la. Essa ilha acaba sendo a ilha de Drum. Vivi explica que o local é famoso por seu conhecimento médico, embora pareça inquieta em ir para lá. A princesa avisa à tripulação que seria melhor se a verdadeira identidade dela permanecesse em segredo quando chegassem. O motivo é que Alabasta e o reino de Drum têm uma longa história de conflito político. Vivi está especialmente preocupada que eles possam encontrar o Apol lá, mas os chapéus de palha ainda escolhem seguir para a ilha. No passado, uma lembrança de 10 anos antes mostra a jovem Vivi ouvindo secretamente uma reunião em Mary Geoise, no castelo de Pangaea, onde vários governantes se reúnem. Durante a reunião, o rei Cobra e o Apol discutem sobre como uma nação deve ser governada, revelando que as tensões entre os reinos deles vêm de muitos anos. Mas olha, no presente, a cena muda para um posto de comunicações da Marinha. Smoker e Tashigi entram em contato com o quartel-general da Marinha para relatar que não localizaram nenhum membro da Baroque Works. Ao se aproximarem do prédio, Tashigi de repente tropeça no corpo de um marinheiro morto. A princípio, eles suspeitam dos chapéus de palha, mas assim que entram nas instalações, percebem que a Baroque Works é a responsável. Lá dentro, Smoker e Tashigi lutam contra 2 agentes, Miss Thursday e Mr. 13. Ok, enquanto isso, os chapéus de palha finalmente chegam ao reino de Drum. Os moradores inicialmente respondem com hostilidade, até mesmo atirando contra os piratas. Vivi é atingida durante o caos, mas depois de implorar aos residentes, eles relutantemente permitem que a tripulação entre na cidade. Lá, eles conhecem Dalton, o capitão da Guarda Civil. Dalton explica o que aconteceu com o reino e por que o local não tem mais um governante. Segundo o capitão, depois que um pirata chamado Marshall D. Teach atacou a ilha, o Apol abandonou o país e fugiu com os soldados dele, deixando as pessoas indefesas. Quando Sanji pergunta sobre médicos, Dalton diz que o Apol levou quase todos embora. Resta apenas uma, a doutora Kureha, muitas vezes chamada de médica bruxa. Ela mora no castelo de Drum, no topo da montanha, e é a única pessoa capaz de salvar Nami. O capitão sugere esperar até de manhã antes de subir a montanha, mas a condição de Nami está piorando e a tripulação teme que ela não possa esperar tanto tempo. Luffy a amarra nas costas e decide escalar a perigosa montanha imediatamente, com Sanji o acompanhando. Após uma jornada difícil, eles finalmente chegam ao cume, mas desmaiam de exaustão. Enquanto Luffy está deitado na neve com Nami ainda nas costas, uma pequena criatura peluda, usando um chapéu vermelho, se aproxima deles. É Tony Chopper. De volta à cidade, Zoro ajuda Dalton a ficar de vigia. O capitão explica que as pessoas vivem com medo de que o Apol possa algum dia retornar, embora espere que o país possa se tornar pacífico novamente. Quando Zoro pergunta se Dalton pretende governar esta nova nação, ele responde que só quer proteger os cidadãos. Bom, dentro do castelo de Drum, Nami acorda conectada a um soro e nota Sanji descansando em outra cama. Uma pequena rena usando um chapéu vermelho passa silenciosamente. Quando Nami a cumprimenta, a criatura entra em pânico e se esconde atrás de um pilar. Logo, a
doutora Kureha entra no quarto e revela que Nami foi picada em Little Garden por um Kestia, um carrapato portador de bactérias perigosas. A navegadora tenta sair, mas Kureha se recusa a liberá-la até que se recupere. A médica explica que Sanji sofreu fissuras nas costelas durante a subida e que Luffy foi colocado em água morna para evitar hipotermia. Nesse momento, Luffy entra de repente no quarto, seguido por Sanji. Quando Luffy vê a pequena rena falando e se movendo, fica em choque, incapaz de acreditar que o animal pode realmente falar.